Rocky Balboa é um personagem que o cinema americano poderia ter feito de forma muito mais simples. A história de um lutador que vence contra todas as probabilidades, e teria funcionado muito bem porque é uma estrutura narrativa que o público ama. Mas Sylvester Stallone, que escreveu o roteiro em 3 dias e meio segundo ele mesmo contou em entrevistas, fez algo mais honesto do que isso. Ele fez um homem que ganha algo muito mais importante do que o cinturão, que é o confronto com a versão de si mesmo que ele passou décadas empurrando para debaixo do tapete. Rocky, no primeiro filme, não é um boxeador de elite esperando uma oportunidade. Ele é um homem de 30 anos que vive num apartamento miserável na Filadélfia. Cobra dívidas para um agiota local porque é o trabalho que conseguiu. Treina num ginásio velho sem a dedicação que poderia ter, e está lentamente aceitando uma vida que fica cada vez mais aquém do que ele poderia ter construído. Ele tem talento. Todos ao redor sabem disso. Mickey, o treinador, sabe disso. E ainda assim ele não se permite levar o próprio talento a sério. Como se houvesse uma crença instalada a fundo dentro dele de que homens como ele não chegam a determinados lugares, que sonhos grandes são para outras pessoas. Quando a oportunidade absurda de lutar contra o campeão mundial Apollo Creed aparece, Rocky não reage como alguém que estava esperando por isso. Ele reage com ambiguidade, com dúvida, com uma desconfiança de si mesmo que é muito mais real e muito mais reconhecível do que a arrogância que seria mais fácil de colocar num personagem nessa posição. E o que acontece no treinamento não é uma montagem de superação onde os obstáculos somem. É um homem descobrindo em tempo real que ele consegue fazer mais do que acreditava, e tendo que lidar com o desconforto de ter essa crença destruída porque ela tinha se tornado confortável de um jeito torto. O que Rocky persegue ao longo do filme não é derrotar Apollo Creed. E ele diz isso em voz alta para Adrian na véspera da luta, numa das cenas mais bem escritas de toda a franquia. Ele diz que sabe que não vai conseguir ganhar, que Creed é rápido demais e bom demais, mas que se conseguir ficar em pé nos 15 rounds inteiros, se conseguir aguentar o tempo todo sem ser nocauteado, vai ser a primeira vez na vida que vai saber que não era só conversa. A vitória que ele está buscando não é sobre Apollo, é sobre a voz dentro da própria cabeça que passou décadas dizendo que ele não tinha o que era preciso. Isso ressoa de um jeito muito particular com qualquer homem que em algum momento se descobriu sabotando o próprio esforço antes mesmo de começar, que deixou de se candidatar a uma vaga, de abordar uma pessoa, de começar um projeto, não porque as chances eram pequenas demais, mas porque o medo de descobrir que tentou de verdade e não conseguiu era grande demais. É mais seguro não tentar do que tentar e confirmar o que a voz interna já disse que era verdade. Rocky não resolve esse problema do dia para a noite, mas ele faz a única coisa que resolve, que é agir apesar do medo estar presente, colocar o corpo no ringue mesmo sem certeza do resultado. A Filadélfia que Rocky corre de madrugada, os degraus do museu que ele sobe, o ginásio frio onde ele treina antes do sol nascer, tudo isso não é sobre construir um campeão no sentido esportivo. É sobre um homem que finalmente decidiu se levar a sério, que escolheu tratar o próprio potencial como algo que merece esforço, não como algo que vai se revelar ou não por acaso. E quando você vê a multidão seguindo Rocky pelos degraus naquela cena, não é porque ele é famoso ou porque é o favorito. É porque tem algo em ver um homem comum decidindo parar de fugir de si mesmo que move as pessoas de um jeito que a vitória de um favorito nunca move.